Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o maravilhoso Drácula do Bram Stoker, essa edição aqui publicada pela editora Zahar. Mas antes de falar sobre o livro, sobre a história do livro e o porquê eu gostei tanto dessa leitura, eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça do like e caso goste muito de compartilhar com alguns de seus amigos para que vocês leiam Drácula juntos. Além disso, também, se você gostou desta edição aqui ou de qualquer outra edição do livro Drácula, ali na descrição do vídeo tem o link para compra na Amazon, que ajuda muito o canal e você não paga mais nada por isso além do livro e caso tenha frete, enfim, o básico, né? Mas então vamos de uma vez à história desta preciosidade aqui. Acompanhamos de princípio a viagem de Jonathan Harker para a Transilvânia e conhecemos também aspectos culturais muito interessantes por onde ele passa. E antes mesmo do Jonathan chegar ao castelo do Drácula, ele é alertado pelos moradores da região de que coisas malignas saem à noite. Mas como uma pessoa sã e comum, obviamente ele não acredita neste tipo de superstição. Jonathan é assistente de advogado e ele foi enviado para Transilvânia para explicar para o Drácula sobre a compra de uma propriedade em Londres. Aparentemente, Conde Drácula está muito interessado em fazer uma viagem para Londres. Também observamos a história pelos olhos de Lucy Westerham, que é a melhor amiga da mulher do Jonathan, que se chama Mina Murray, e que, por sinal, Mina Murray, para mim, é uma personagem maravilhosa e, sem dúvidas, a melhor personagem desta história. E a Mina também faz entradas no seu diário no decorrer do livro. Lucy vive com a sua mãe e está em dúvida, está sofrendo para se decidir entre 3 homens. E como ela mesma diz, por que uma moça não pode se casar com 3 homens ou com quantos quiser e evitar todo esse incômodo? E eles são o Dr. Seward, Kinsey Morris e Arthur Holmwood. E após uma situação específica, o professor Van Helsing é trazido à narrativa. Ele já é um bom conhecedor sobre vampiros, mesmo que eles não utilizem muito este termo durante o livro. Há uma busca e uma luta incessante para salvar uma personagem, mas como o corpo humano não consegue dispor de uma quantidade de sangue específica, né, o suficiente no caso para alimentar continuamente um vampiro, obviamente este corpo irá se enfraquecer e, enfim, podendo morrer, né? As crenças em torno de como se livrar deste vampiro são as que nós já conhecemos, como alho, sol, água benta, entre outros. Mas óbvio, né, que a gente já conhece, principalmente por meio desta obra aqui, que a gente conhece sobre vampiros e sobre estas crenças. E também é um livro ótimo para entender um pouco mais sobre o Drácula, sobre a história dele em vida também, não só depois da morte. Eu gostei bastante do Van Helsing, que ele quer garantir a morte dos vampirões / mortos-vivos com 2 ações. Se uma não funcionar, a outra vai. Melhor garantir do que remediar, né, Van Helsing? Alguns casos oriundos de um navio e também algumas matérias jornalísticas ajudam a contar a história. Sobre essas superstições em torno deste vampiro, né, que aparentemente as pessoas eram muito céticas, eu vou trazer aqui uma fala do Van Helsing que eu acho muito interessante. Deixe-me dizer, meu amigo, que existem coisas feitas hoje em dia na ciência da eletricidade que teriam sido consideradas heresia pelo mesmo homem que as descobriu e condenadas à fogueira por bruxaria. E isso daí é muito sobre a crença, né? As outras pessoas que não Van Helsing têm bastante dificuldade em entender essa situação. Então é um trabalho muito mais complexo em você fazer pessoas acreditarem em determinadas coisas, sendo que, enfim, a gente tende a acreditar em coisas muito mais práticas, objetivas, científicas e reais, né? Sobre a representatividade feminina aqui, ainda se pensava que as mulheres eram muito fracas, ingênuas e que não tinham a mesma inteligência que um homem. Mas, honestamente, mesmo sendo um livro publicado em sua primeira vez em 1897, eu não considerei este livro machista ou misógino. Até porque as personagens femininas são muito interessantes, muito bem abordadas, são muito inteligentes. Por sinal, a Mina, que é uma das personagens aqui deste livro, para mim, ela é a minha personagem
personagem feminina favorita de toda a vida. Ela é incrível. Os pensamentos dela, os escritos dela, tudo que ela traz à narrativa sempre agrega muito à leitura. E honestamente, eu já li livros muito mais recentes que conseguem ser muito, muito, muito mais problemáticos. Historicamente também o livro é muito interessante. Conhecemos um pouco mais sobre batalhas em determinadas regiões do planeta, a questão em torno de quem o Conde Drácula era antes, qual a ligação histórica a fatos históricos que ele tem. Como eu estava falando sobre as entradas nos diários, né, que os personagens faziam, o livro ele é todo contado por meio dessas entradas em diários, tanto diários escritos como fonógrafos, que é utilizado pelo Dr. Seward. E também, como eu falei, né, as matérias jornalísticas e alguns diários referentes a acontecimentos no navio. E mesmo assim, curiosamente, não fica nada entrucado ou entediante. É uma escrita muito gostosa e que dá um prazer imenso em ler. O livro também trata sobre vários aspectos da Londres na época. Uma parte que me chamou bastante atenção também é como eles viam a corrupção e o suborno em 1800 e alguns quebrados. Admito que fiquei um pouco confusa com uma parte em relação à concepção de cérebro de criança e de adulto em relação ao Drácula. Mas eu acho que eu fiquei confusa, na verdade, não foi essa palavra, mas sim porque eu não concordei com o Van Helsing neste quesito. Acho que essa questão de cérebro de adulto e criança não se encaixa neste caso. E o final da história por si, eu achei bastante apressado. O golpe final aconteceu muito rápido e de maneira muito satisfatória. Admito que eu esperava um pouquinho mais de drama. Entretanto, eu admito para vocês que Drácula se tornou um dos meus livros favoritos da vida, que eu amei demais essa história. Talvez seja até o meu livro favorito da vida. Eu acho que eu me atrevo a dizer que é. Muito bem escrito, muito bem desenvolvido, personagens completos, excepcionais, relevantes para a história. Vou catar todas as adaptações disponíveis até me cansar da história, porque amei muito e eu acho que, honestamente, não vou me cansar dela. Então, por favor, escutem a palavra de Drácula e se encantem e se fascinem por essa história como eu me fascinei. E antes de me despedir de vocês, eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre esta edição, que é linda, maravilhosa, que é a edição comentada da Zahar. Eu achei ela muito, muito bonita. Olha os morceguinhos. Ela é bem simples, na verdade, assim, não tem nada excepcional, né? Não tem figuras e tudo mais, mas ainda assim é uma edição bem bacana. Obviamente que tem os comentários, né, aqui nas notas de rodapé. E são comentários bastante interessantes, mas não são muitos a ponto de ficar enjoativa a leitura, sabe? Eu achei que foi muito bem dividido, muito bem separado, enfim. Eu recomendo totalmente, absurdamente, que vocês leiam Drácula, porque é um livro incrível, é um clássico que vale muito ser um clássico, é um clássico classicão mesmo, e eu gostei muito, e eu quero saber também você, se você já leu Drácula, se já tem vontade de ler, me conte ali nos comentários. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo, eu vejo vocês no próximo, e não esqueçam do like também e de comprar com o link do canal ali na descrição. Um grande beijo, tchau, tchau!